Bom dia, nono ano, com muito frio. Gente, que frio é esse, né? Tá bom para dormir, né? Ficar na caminha, quentinho, não é mesmo? Gente, nós vamos dar continuidade, né? Nós estamos conhecendo cada escola literária, não é mesmo? Vamos lá, gente. Olha, semana passada nós conhecemos um pouquinho, né, das escolas literárias e nós chegamos a entrar nas escolas, né, da era nacional. Nós vimos aí o romantismo, nós vimos um pouquinho do o que é o realismo e nós vamos dar a sequência, tá? Nós vamos falar um pouquinho do naturalismo, galerinha. Pois bem, gente, o naturalismo foi uma escola conhecida aí por ser a radicalização do realismo, tá? Então, o naturalismo ele baseou-se na observação aí fiel da realidade e na experiência, mostrando que o indivíduo, galerinha, é determinado pelo ambiente e pela hereditariedade, tá? O naturalismo, por sua vez, meus amores, apesar de ter origem aí no realismo, o naturalismo possui linguagens aí mais próxima da coloquial e possui temáticas aí mais polêmicas, tá? Tudo bem? Então, por hora é só isso que eu gostaria de passar para vocês. Depois nós iremos estudar mais, né? Sobre cada escola aí, tá? Vamos falar um pouquinho do parnasianismo? Vamos lá? Gente, essa escola literária, nessa escola literária, a liberdade, galerinha, né, formal do romantismo era desprezada e a busca pela perfeição era exaltada, tá? O parnasianismo, galera, também ele é conhecido como neoclassicismo, tá? Devido ao fato de, de ter resgatado alguns valores presentes no classicismo. Tudo bem? Nós temos também, galerinha, o simbolismo, tá? Que nós fizemos aí uma descrição bem minuciosa aí, né? Das escolas literárias e nós temos o simbolismo. O simbolismo, galerinha, ele foi um movimento artístico e literário, tá? Que surgiu aí na França, tá? No final aí do século XIX, tá? Também foi ele como como eu vou explicar? Como oposição ao realismo, tá? Ao naturalismo e ao positivismo da época, o movido teve um movimento aí pelas ideias românticos, tá? Estendendo suas raízes à literatura aí, aos palcos teatrais, às artes plásticas, tá? Mas calma, que nós iremos. Eu só estou apresentando para vocês cada escolinha literária, tá? Lá para frente, quando nós estivermos com a nossa pochilinha, aí vai ficar uma coisinha bem de melhor compreensão, tá? Cada escola literária, tá? Tudo bem? Fiquem tranquilos, galerinha. Não se apavorem, tá? Então, gente, o simbolismo ele foi um movimento artístico e literário que surgiu na França aí no finalzinho do século XIX, tá? Como oposição ao realismo, ao naturalismo e ao positivismo aí naquela época, tá? Então, foi movidos pelas ideias, né? Pelos ideais aí, vamos colocar melhor, né? Uma colocação melhor. Foi movida aí pelos ideais românticos, estendendo suas raízes à literatura, aos palcos teatrais e às artes plásticas. Tudo bem? Vamos para o pré-modernismo, galerinha? Gente, nessa escola literária aí, começa a surgir um olhar mais crítico aos problemas sociais do Brasil, tá? E um nacionalismo aí crítico começa a aparecer. É nesse momento, galerinha, que começa a surgir esse olhar crítico, tá?
aos problemas sociais do Brasil, tudo bem? O pré-modernismo, por sua vez, galerinha, ele rompe com academicismo aí. E além disso, é marcado pela marginalidade das suas personagens, tá? Galerinha, alguns estudiosos aí, eles não consideram o pré-modernismo como uma escola literária, tá? Pois ele tem, galerinha, obras artísticas e literárias com características muito distintas, tá? Mas nós vamos ver aí, mas mesmo assim nós vamos estudar o pré-modernismo, né? Ele é muito importante, tá? Depois do pré-modernismo, obviamente, nós temos o modernismo, não é mesmo? Galerinha, o modernismo, ele rompe com a tradição clássica, tá? Tudo que era muito clássico, o modernismo vem para romper, tá? E aí ele dá início a uma nova identidade aí, genuína, ou seja, verdadeira e brasileira na literatura, tá? O modernismo, galerinha, por sua vez, ele se define em 3 fases. Nós temos a primeira fase, que vai marcar aí pela questão da renovação estética, né? E pelo radicalismo. A segunda fase aí, galerinha, nós temos as temáticas nacionalistas, tá? E a terceira fase, por sua vez, galerinha, ela é marcada aí por inovações, tá? Inovações linguísticas e experimentações artísticas, ok? Então, galera, nós fechamos as escolas aí, nós conseguimos falar um pouquinho, né, das escolas aí na era nacional, tá? Nós falamos sobre o romantismo, falamos sobre o realismo, falamos sobre o naturalismo, falamos sobre o parnasianismo, né? Falamos sobre o simbolismo, pré-modernismo e, por sua vez, o modernismo, ok? Então, eu gostaria agora de falar um pouquinho sobre as escolas literárias europeias, né? Vamos conhecer um pouquinho desses estilos, né? Literários europeias, né? Gente, como nós já havíamos falado, né? Algumas escolas literárias, elas não chegaram no Brasil, né? Apesar disso, gente, é muito importante nós estudarmos, né? A questão da influência, né? Como elas influenciaram a literatura de uma forma geral, tá? Então, gente, é muito comum também que elas caem aí, né? Pode vir cair aí, é comum, tá? É bem comum cair essas escolas, né? Nos vestibulares, né? No Enem, tudo bem? Então, eu gostaria de começar a falar, galerinha, primeiramente, sobre o trovadorismo, tá? Sobre o trovadorismo. Gente, vocês estão bem? Tá tudo tranquilo? Vocês estão quietinhos, né? Com as câmeras desligadas aí. Tá frio, né, galerinha? Mas é isso aí, tá? O nosso intuito não é vocês. Nossa, é muita coisa. Não, gente, vamos conhecer, né? Vamos nos familiarizar primeiro. Depois nós vamos estudando um pouquinho, né, sobre cada escola um pouquinho mais, as suas principais características, os principais autores, obras, tudo bem? Então, primeiramente, eu só quero apresentar para vocês a existência das escolas literárias. Depois nós aprofundamos um pouquinho, tá? Não vou aprofundar muito, porque isso aí é tema lá do ensino médio. Mas nós vamos conhecer um pouquinho, não é mesmo? Por que não conhecer um pouquinho dessas escolas? Pois ao chegar aí no ensino médio, vocês estarão aí bem familiarizados, tá? Com a questão dessas escolas literárias, que elas são muito importantes, tá? Gente, então, em relação ao trovadorismo, galerinha, que aconteceu no ano de 1189 ao ano de 1418, tá? Gente, o trovadorismo é o primeiro movimento literário da língua portuguesa, tá? Nessa escola literária, galerinha, a poesia e a música, elas se misturam, tá? E existem 4 tipos diferentes de cantigas. Nós vamos estudar um pouquinho, tá? Cantigas de amor,
as cantigas de amigo, as cantigas de escárnio e as cantigas de maldizer. Nós temos 4 tipos de cantigas, tá? E nós iremos estudar um pouquinho. Quando formos estudar o trovadorismo, nós vamos, né, estudar um pouquinho, tá? Suas características dessas 4 cantigas, tá? E as cantigas aí do trovadorismo, galerinha, elas eram carregadas de valores típicos aí de idade média, tá? Por hora, é isso que eu gostaria de apresentar para vocês. Lá na frente, nós estudaremos um pouquinho mais, nada muito a fundo, não se preocupem, gente. Não quero antecipar a matéria de ensino médio, mas eu gostaria muito que vocês, né, gostaria de apresentar esse novo universo, né, dentro da literatura, que será muito importante aí no ensino médio, será palco de estudos, né, no ensino médio. Tudo bem? Galerinha, nós temos também o humanismo. Professora, humanismo? Galerinha, o humanismo aí, ele foi um movimento intelectual aí difundido na Europa, tá? No século aí 15 e inspirado na civilização greco-romana. Olha só, gente, que algo muito extraordinário, né? Que valorizava um saber crítico aí voltado para o maior conhecimento do homem e uma cultura capaz de desenvolver aí as potencialidades da condição humana. Gente, o humanismo aí foi um movimento muito importante também, tá? Tudo bem? Depois, galerinha, nós temos aí o classicismo, tá? O classicismo, galerinha, foi um movimento aí que ocorreu durante o período do Renascimento, tá? Esse movimento, galerinha, tem como principal característica aí a imitação dos modelos clássicos greco-romanos, tá? O humanismo e a busca pela perfeição, gente. Olha só como foi muito interessante, gente, muito. Então, gente, nós finalizamos aí essas escolas, né? Ao todo, aí existem 14 escolas literárias. Então, como são muitas, nós iremos dividir aí, nós iremos estudar um pouco agora no terceiro bimestre, né? E um pouquinho no quarto bimestre. Nós vamos estudar essas características, tá? Mas, gente, eu gostaria de falar que não vou adentrar, né? Com o ensino médio, irá se adentrar, mas nós vamos, na verdade, e vamos conhecer um pouquinho, tudo bem? Nós vamos conhecer um pouquinho de cada escola, um pouquinho aí. Então, alguém, assim, tem alguma coisa a dizer? Porque agora eu vou fechar com um resuminho, bem legal, rapidinho. E alguém tem alguma uma sugestão? Alguém tem alguma crítica a fazer aí? Ficou muito difícil? Tá muito difícil? Ou não? Vocês estão conseguindo entender ali essa característica de cada escola? Tá tudo bem até aqui, gente? Tá tudo bem? Júlia Perim, tá tudo bem? Heloísa, tá tudo bem até aqui? Isadora, Mariane, está tudo bem? Né? Júlia Bueno, Rafaele, Kathleen, Sara, Gabriel. Tá tranquilo, né, gente? Por enquanto estamos assim apenas estamos conhecendo, né, essas escolas. Então, à medida que eu vou trazer uma apostilinha, né, que vai tratar um pouquinho mais sobre essas escolas, como eu falei, nada muito a fundo, porque isso é matéria de ensino médio, mas nós já vamos começarmos aí a nos familiarizar, não é mesmo? Vamos nos familiarizar aí com esse conteúdo para não ficar algo muito, né, assustador lá no ensino médio. Tudo bem? Vocês irão estudar ao longo dos 3 anos do ensino médio todas as escolas, mas nós vamos dar só uma pincelada, tudo bem? Então, gente, vamos lá. Se alguém tiver alguma pergunta aí, pode falar, tá? Não tem problema. Então, eu só quero fazer agora, gente, um breve resuminho aí de tudo que eu falei. Aí, na próxima aula, nós já iremos discutir um pouquinho mais sobre cada escola,
tá? Nós temos aí um tempinho aí bem considerável, então eu posso aí fazer aí um resuminho bem bacana. Tudo bem? Então vamos lá, gente. Lembra que eu falei? As primeiras escolas literárias, elas tiveram início aí no Brasil durante o século XVI, né? Alguns cronistas, galerinhas, aí iniciaram as escrituras desse segmento, descrevendo sobre o país no momento em que ele foi recém-descoberto, né? E ele passava aí, e passava-se aí por um processo de colonização. Lembra que eu falei? A leitura brasileira, galerinha, ela tem pouco mais de 500 anos, tá? As escolas literárias, elas surgiram no continente europeu e lá já são milenares, tá? No Brasil, galera, o processo foi mais tardio, né? Lembra que eu falei? O primeiro momento em que as escolas literárias começaram a construção de conteúdo foi a partir do quientismo, né? Quando aconteceram aí todas as manifestações aí do século XVI, beleza? As escolas literárias do Brasil, galerinha, elas são divididas em dois grandes momentos. Nós temos aí a era colonial e a era nacional, tá? Esses dois períodos aí, meus amores, ficaram marcados e separados aí pela emancipação aí política do Brasil, tá? A literatura brasileira, meus queridos, recebeu influência direto de qual país? Respondo, vocês lembram? Qual país que nós recebemos influência aí? Respondendo aí para mim. Vocês conseguem lembrar? Agora em pouco eu falei. E aí, meus amores? Qual país nós tivemos aí uma grande influência da literatura? Ninguém? Júlia? Júlia? Cadê as Júlias? Isso, Gabriel! Tem um país específico, Mari? Não, Júlia Perim. Gente, presta atenção aqui na prova. A literatura brasileira, ela recebeu uma influência direta de quem? Portugal, meus amores. Tá? De Portugal, não se esqueçam disso, tá? A primeira ocorreu no Brasil colônia, tá? Quando iniciou a história da nossa grafia, tá? Uma das maiores heranças aí deixadas pelos colonizadores, tá? Lembra que eu falei dos jesuítas, que eles catequizaram, né, os escravos, os índios, estão lembrados? Então, foi uma herança muito rica e uma das maiores heranças aí que deixadas pelos nossos colonizadores, tá? E já na era nacional aí, galerinha, marcou as características singulares do povo brasileiro. A identidade, né, dos pais aí passava a se multiplicar, unindo o que já tinha de Portugal com características nacionais próprias, tá? Criando assim uma expressão singular que descreve a nossa cultura, além dos aspectos sociais e linguísticos, tá? A era nacional, galerinha, ela é reconhecida aí como um marco, tá? Das escolas literárias aí no Brasil, quando finalmente a nossa autonomia foi estabelecida. Beleza? Tudo bem? Tudo bem até aqui, galerinha? Dê um joinha. Dê o seu like, dê o seu joinha. Não esqueça de curtir o meu canal. Dê o seu joinha aí. Vamos lá, gente. Continuando nosso resuminho. Então, gente, como eu falei, ao todo aí, existem 14 escolas literárias, tá?
no mundo e no Brasil, tá? Então, nós temos o trovadorismo, o humanismo, classicismo, quinhentismo, nós temos o barroco, arcadismo, romantismo, realismo, né? O naturalismo, parnasianismo, o simbolismo, pré-modernismo, modernismo, e nós temos aí as tendências contemporâneas, né? Que é o pós-modernismo. Gente, então, eu quero falar um pouquinho de cada uma delas, tá? Vamos falar rapidamente aí sobre cada uma delas aí, tudo bem? Vamos lá? Então, gente, vamos falar aí sobre o trovadorismo. Ele foi aí o primeiro movimento dentro das escolas literárias, tá? O trovadorismo, ele se baseou na literatura e poesia. Lembra que eu falei agora há pouco? Durante o século XI, tá? Lá na Idade Média. E ele teve início aí na Europa, tá? E deu o pontapé inicial para as seguintes manifestações literárias, tá? O trovadorismo aí, ele surgiu com o fim aí do Império Romano, tá? Que foi destruído aí no século V com a invasão dos bárbaros, vindo do norte da Europa. E perpedurou aí até o século XV. Perceba, galera, o tanto que literatura tá assim, ó, interligada com a história. Por isso que é muito importante, gente, uma coisa liga a outra, tá? Uma coisa liga a outra. Então, por isso que é muito importante, tá? Literatura e história, elas estão assim, ó. Elas estão de mãozinhas dadas, tá? Tudo bem? Outra escola, galerinha, nós temos aí o humanismo, tá? Esse período, galera, retrata aí o que o próprio nome diz. O homem e sua valorização, tá? Então, eles surge mais atenção à natureza humana. Humanismo, então, ó, o próprio nome já diz aí a valorização, tá? O homem e a sua valorização, tá? Então, nós temos essa questão da atenção à natureza humana, tá? A literatura, galera, ela mantém características aí religiosas, tá? Mas vem para dar atenção a uma das maiores criações de Deus. Quem? A humanidade. Na Itália, galerinha, destaca-se aí grandes artistas, tá? Nós temos aí o Dante, eu não lembro agora o sobrenome dele, que ele foi o autor da Divina Comédia, tá? Nós temos aí vários, Giovanni Boccaccio, né? Nós temos, eu não lembro agora demais, mas eu vou colocar na apostilinha de vocês. Nós vamos estudar assim um pouquinho desses artistas, tá? E em Portugal, galerinha, nós temos um nome que vai se destacar aí, o teatro dentro do teatro, o poeta Gil Vicente, tá? Tudo bem? Mas isso aí é só para conhecimento mesmo. Eu colocarei na postilhinha de vocês, tá? O classicismo, galera. O classicismo, nós temos aí o racionalismo, tá? O racionalismo, ele vai imperar nesse período. Ele vai comandar nesse período, tá? O classicismo, galera, ele gerou muitas reflexões em toda a sociedade, principalmente nos artistas, tá? O individual, galerinha, é deixado de lado aí e pensamentos mais amplos, tá? Sobre a verdade universal são foco aí dessa discussão, tudo bem? O período, galerinha, ele é caracterizado também pela valorização da cultura greco-romana, tá? Uma das características aí do classicismo, meus amores, é universalismo, racionalismo, antropocentrismo, tá? O paganismo, neoplatonismo, tá? E temos a referência da cultura greco-romana. Mas calma, galera, isso aqui é só um conhecimento, não se desespere. Nós teremos a nossa apostilinha que estará falando aí um pouquinho, tá? Galerinha, o quinhentismo, né? Nesse período aí, galera, foram retratados todo o período, todos os aspectos aí do descobrimento do Brasil, né? Desde a chegada aí da frota, comandado por Pedro Álvares Cabral aí, a localidade, né, da ilha de Veracruz, né, que foi ocorrida quando? 22 de abril do ano de 1500, tá? Durante, gente, esse trecho das escolas literárias, né, foram escritas cartas, crônicas, né, e os sermões, tá? Nós temos, galerinha, também o barroco. Lembram o barroco? Galerinha, o barroco, por sua vez, em meio a um período em que a arte ela ganhava espaço,
E a filosofia aí passava a questionar a existência do homem, entre outros conflitos existenciais aí, dentro dessas escolas literárias, dentro das escolas literárias, essa é a que surge com a proposta, galerinha, de fazer com que o homem redescubra a sua fé. Olha que interessante, vocês irão gostar muito de estudar o barroco, tá? Nós temos aí o arcadismo. Essa escola literária, galerinha, ela vem com a proposta aí de conectar o homem à natureza através do quê? Da arte, isso mesmo. A sua essência, galerinha, ela é baseada no resgate aí da antiguidade clássica, tá? Que ela não esperava aí a arte da técnica, tá? O processo não estaria ligado diretamente à habilidade, mas sim ao saber fazer. E isso era uma questão que difundia-se aí, tá? Então, o arcadismo, ele traz essa conexão entre homem e natureza através da arte, ok? Nós temos também, galerinha, o romantismo, né? Que é marcado aí pela questão da valorização dos sentimentos, tá? E vai destacar aí a dualidade entre o amor e o sofrimento, eles estão ali juntos, tá? E nós temos aí a liberdade, nesse momento tem aí a liberdade de criar, né? Ganhando espaço lado a lado com a fantasia. Beleza? Tudo bem? Galerinha, nós temos também o realismo, tá? Primeiro, galerinha, o primeiro ideal aí que aponta o homem aí como fruto do meio, tá? Esse movimento, ele critica o capitalismo, a valorização extrema ao dinheiro, tá? Dentro do realismo. Então, ele busca aí descrever o homem, galerinha, tá? Como uma forma real, como um ser que tem qualidades e defeitos, tá? Então, entende-se aí, gente, que nem sempre o mal faz parte do homem, mas sim do estímulo que ele recebe do meio. Tudo bem? Então, nós temos também, outra escola importante, nós temos o naturalismo, né? No mesmo período, galerinha, que o realismo entrou em ascensão, aí o naturalismo também surgiu junto. Então, os conceitos de ambos se interligavam, tá? Porém, com algumas ressalvas aí, né? Com algumas exceções. O naturalismo, galera, também prega que o homem também é fruto do meio em que vive. E que a natureza, galera, do ser se modifica de acordo com os incentivos que recebe, tá? A principal diferença é que no romance realista, a classe alta é a pensante, tá? E traz mais característica das mesmas. Já o romance naturalista, galerinha, ele retrata aí a comunidade mais pobre. Beleza? Tudo bem? Outra escola, galerinha, o parnasianismo. Parnasianismo, ele é marcado aí por uma arte mais rebuscada, né? E uma linguagem mais refinada. Essa escola literária, ela produzia muitas rimas ricas em rimas, tá? O parnasianismo, galerinha, é uma contradição ao romantismo, tá? É uma contradição ao romantismo, tá? Ele busca, meus amores, retratar a realidade dos fatos sem efeitos e possibilidades, tá? Os poetas dessa geração aí deixam de lado a emoção e a própria interpretação sobre os fatos, tá? E eles começam a analisar aí de uma maneira mais imparcial, tá? Onde a estética desse estilo, ela é muito valorizada. Então, por isso que existe aí essa questão da rima, né? A estética, ela é muito valorizada nessa geração, dentro dessa escola, tá? Nós temos também, galera, o simbolismo, aliás. O simbolismo, essa época, galera, onde os conceitos aí de todas as escolas citadas aí, a dissolver aí, já introduzindo aí, nós temos a questão introduzindo o pré-modernismo,
tá? Então, o simbolismo, ele busca uma série de novos conceitos sociais, como a fé, como a religião, as crenças, tá? Então, uma das características do simbolismo, meus amores, é o uso de figuras de linguagem. Olha só, galera, nós estudamos figuras de linguagem, tá? Então, nós temos a musicalidade, a valorização das manifestações espirituais e metafísicas, tá? Nós temos aí a rebusca de valores românticos, tá? A aversão ao que é real, o amor lúdico e sublime aí, beleza? Nós temos aí a busca nós temos a busca da essência do ser humano, tá? E nós temos a oposição entre matéria e espírito, beleza? Galera, nós já estamos finalizando, nós temos o pré-modernismo. O pré-modernismo, galera, ele busca, lembra agora há pouco que eu falei, ele busca aí por esses novos conceitos, né? Esse período ele foi marcado, galerinha, por convergentes, né? E porém não tinha nada formado, né? Não tinha nada formado ainda. Ele estava buscando novos conceitos, tá? Então, nós temos aí os esforços, né, de escritores e artistas dessa época em que tentam tornar ainda, eles tentam se tornar ainda mais modernos, né? Porém, eles têm ainda uns perfis aí muito engessado, tá? Então, o pré-modernismo, galerinha, ele ficou entre o conservadorismo, né? Aquela coisa engessada, tradicionalista, e a renovação, beleza? Depois do pré-modernismo, nós temos o modernismo, né? Que entre as escolas aí, entre todas essas escolas literárias, essa foi uma das que iniciaram com maior marco, né? E com maior traço característico aí da sua essência, né? Então, nós temos aí o marco, foi marcada pelo início da Semana da Arte Moderna. Foi o ano de 1922. Lembrando, essa questão aí caiu no Instituto Federal ano passado, tá? Então, gente, o modernismo ele deu uma nova cara, né? Ele deu uma nova cara a essa linguagem, com muita liberdade de criação, né? Sem apego ao passado, essa questão engessada, né? Então, o novo conceito artístico, galerinha, também surgiu. Né? Então, os artistas que mais exploraram essas possibilidades do modernismo foi o Carlos Drummond de Andrade, tá? E o João Cabral de Melo Neto, tá? Então, eles conseguiram aí explorar essas possibilidades do modernismo, tá? E nós temos aí, gente, que eu não havia falado, o pós-modernismo, né? Que ele continua surgindo um conceito aí liberal, né? Das escolas do modernismo, né? 3 décadas pós-ditadura, né? Então, assim, ele consegue ainda seguindo esse conceito liberal, tá? A poesia, galera, ela é marcada aí pela variação. Isso mesmo, por essa variação contemporânea, marcado pelo cotidiano e com crítica aí ao período de opressão causado pela ditadura militar, tá? Então, gente, basicamente nós fizemos um breve resuminho aí das escolas literárias, mas fiquem tranquilos, tá? Até semana que vem eu estarei entregando as postilinhas de vocês e terá aí uma maior compreensão ainda melhor. Colocarei aí as obras, né? As figuras aí que simbolizam, que façam, tem um símbolo aí de cada escola, os principais autores, tá? Beleza? Gente, estamos nos nossos últimos segundos aí da nossa aulinha. Eu só quero deixar claro para vocês que nós vamos essa aula passada e essa aula foi apenas de conhecimento, né, das principais características, um breve conceito, bem breve mesmo. Lembrando que eu não vou adentrar muito a fundo, gente, eu não vou explicar tudo muito a fundo, nós vamos pegar aí, né, vamos dar uma peneirada em cada escola, mas eu quero que vocês conheçam um pouquinho de cada escola, tá bom? Gente, alguém aí tem alguma coisa a dizer, alguma coisa a falar? Não, né? Estão aí e me falam, meu Deus do céu, como que eu vou gravar tudo isso? Gente, não é gravar.
as características